E hoje vamos falar, né, das falácias da argumentação. Ontem nós falamos de 6 tipos de argumentação, 6 formas de argumentar, né? E hoje vamos falar aí de 7 formas das quais nós não devemos argumentar. Hoje é o contrário, né? Nas 6 formas de argumentação, lembrando que a argumentação é o procedimento que se utiliza, né, uma tese para convencer, uma tese para persuadir, né? A argumentação, que é o tema da aula de ontem, né? Na argumentação, nós temos aí, né, a argumentação, né, que vem do termo arguere, né? Arguere, cujo o significado primitivo é dar um brilho, né? Dar uma ilustrada, dar uma clareada, né? Então aí, e a evolução do termo, né? Ela traz ao final aí declarar, arguir, convencer e persuadir. Então esse é o objetivo da argumentação, né? E nos 6 tipos de argumentação nós falamos, né? Argumentação por exclusão, né? É dado diversos tópicos e por exclusão eu vou dizendo, esse não é isso por isso, não é isso por isso, e o que sobra é a proposição verdadeira, argumentação por exclusão. Falamos da argumentação pelo absurdo, né, ou ab absurdo, né, que é tão claro, tão notório, que não tem como negar que aquilo é verdadeiro, né? Aí demos aí o exemplo, né, de que o lobo estava lá tomando água no rio, né, e a cabra falava, não, foi o lobo mesmo que sujou o rio, porque ele estava lá na fonte, na cabeceira, né? E na medida que ele tomava água, ele vinha sujando o rio. E aí é tão claro, tão público e notório que não tem como negar que foi ele. Contra fatos não há argumentos. Essa é a questão, né? Então, a segunda forma de argumentação. Terceira forma de argumentação que nós falamos ontem, o argumento de autoridade, né? Eu me utilizo de diversas formas de argumentar, não é? Me baseando no comentário de uma autoridade no assunto, argumento de autoridade. Não é? A quarta forma é o argumento ad hominem, ou contra o homem, ou ad personam. Esse é o argumento contra o homem, ou ad hominem, é aquele muito usado nas redes sociais, né? A pessoa pega, descobre que você é empresário e fica te atacando, dizendo que você é empresário. Diz que você eu dou aula e a pessoa descobre que eu sou professor e fala assim, nossa, você é professor, mas está escrevendo errado, e começa a te agredir, te atacar. É o argumento ad hominem, é o argumento contra homem, não é contra a pessoa no caso, né? Esse argumento não deve ser utilizado, embora seja uma forma de argumentar. Ah, professor, mas se é um argumento e não se deve argumentar, por que você está comentando agora nesta lógica de argumentos, né? É porque é um argumento utilizado, né? E ele não é falso, o argumento. Eu acho que ele não deve ser utilizado por uma questão de ética, por uma questão de princípios, por uma questão de moral. É igual nos debates políticos, né? Existe muito argumento ad hominem, muito, né? Um ataca o outro, chamando de mentiroso, de ladrão, ex-presidiário, corrupto, miliciano, né? Não tem esses ataques mútuos? Esse aí é o argumento contra o homem, o ad hominem, né? Falamos também do argumento por analogia, que compara fatos, e falamos ao final do argumento de força maior, a fortiori, né? Bom, hoje vamos falar sobre das falácias da argumentação, tá? Como não se deve argumentar, né? O que não se deve argumentar, e vou tocar aqui em 7 pontos de falácias de argumentação, e vamos finalizar a aula de hoje com um texto científico ou texto estruturado, né? Vou explicar como se faz um texto estruturado. Esse texto científico ou texto estruturado é o texto que se faz para concurso público, vestibular, né? Para todo tipo de prova é o texto que é utilizado, como é feito, como é trabalhado, e um corretor, né, especialista em redação, ele bate o olho no texto, ele conhece quando o texto é científico ou estruturado. Então, vamos ensinar hoje o texto estruturado. Muito bom esse finalzinho aí, que nós vamos falar de texto estruturado, né? Mas o tema de agora, né, é falácias da argumentação, né? O termo falácia, como disse ontem, né, vem do verbo falare, né? F-A-L-L-A-R-E, falare, que significa enganar, né? Falare significa enganar, em sentido amplo, né? A falácia é um argumento por um motivo ou outro, né?
a falácia tem, ela sempre é refutada por falta de fundamento, por falta de bases. A falácia é um argumento que sempre vai ser refutado, porque é o argumento do engano, né? Então vamos ao primeiro tipo de falácia que normalmente é utilizado, né? Então o primeiro tipo de falácia, como nós falamos na aula de ontem, repetindo agora, né? O argumento da falácia. E aí eu tenho argumento da falácia e eu tenho um argumento ad persona, né? Ou personalíssimo, desqualificador. Então esse é o primeiro tipo de falácia, a falácia desqualificadora, né? Número 1, que é uma falácia porque não há nenhuma conclusão. O único objetivo deste argumento é desqualificar o outro lado. E eu posso provar, posso não provar, né? Normalmente não se prova, e simplesmente eu viro para outra pessoa e chamo ela de mentiroso, digo que ela não está dizendo a verdade, né? Quando na verdade eu não tenho nem sequer como provar isso, né? Posso também trazer outros adjetivos, né, desqualificadores em relação contra a outra pessoa, né? Então é uma falácia desqualificatória, né? Desqualificadora. Muitas vezes, e na maioria das vezes, as falácias acabam enveredando e embocando em um crime. Como assim você em um crime? Se eu utilizo de argumentos desqualificatórios contra outra pessoa, eu posso acabar cometendo um crime de injúria, por exemplo, né? Eu posso xingar a pessoa, tentar atribuir, né, palavras de injúria contra outra pessoa. Injúria é crime, né? E também é um argumento falacioso. Então esse primeiro tipo de argumento, né, não é muito difícil entender que é a ofensa contra a honra íntima, contra a honra pessoal, que acaba caindo num crime de injúria, difamação e até de calúnia, né? Se eu acusar alguém acuso alguém dele estar roubando, dele estar fazendo dele ter roubado ou dele ter matado, né? É um crime de calúnia, né? Eu atribuo um crime à pessoa, crime de calúnia, mas é um argumento, né, ad persona, desqualificatório. É a primeira forma de falácia que não deve ser utilizado, porque isso não é bom, não é ético, não é moral, né, se trabalhar com esse tipo de argumento. Então, número 1. Número 2, falácia chamada petição de princípio. O que é a petição de princípio? Consiste em se dar como provado o que se deve provar. Como assim? Se dar como provado o que se deve provar? Na hora que eu estou argumentando, né, eu digo, o réu suicidou-se porque se enforcou. Ponto. Né? Eu utilizo essa frase como se fosse uma prova da minha afirmação, quando na verdade não é. O réu suicidou-se porque se enforcou. Ora, mas como ele se enforcou? A prova de que ele se enforcou. Como? Eu tenho filmagem, gravação, eu tenho testemunhas. Qual é a prova de que ele se enforcou? Eu não tenho. Eu digo que ele se enforcou porque ele se suicidou. E ele se suicidou porque ele se enforcou. E essa é a prova falaciosa, é a falácia. Percebe que a falácia é um argumento que não leva a uma conclusão, é um argumento que não é provado, é uma mera narrativa sem evidências, né? Eu tento provar que ele se enforcou porque ele se suicidou. E ele se suicidou porque se enforcou, né? E assim eu fico nesse looping, né? Tentando confirmar a minha afirmação naquilo que eu estou falando, mas sem provar, sem provas dessa argumentação. Então, segunda forma de falácia da argumentação, que é a petição de princípio, né? Consiste em se dar como provado o que se deve provar, mas eu não provo, né? Eu dou como provado, eu digo, não, ele se matou porque ele se matou. Por que ele se matou? Porque ele se matou, porque ele se matou. Ele se matou porque ele se suicidou. Ele se matou porque ele se suicidou. Olha só que coisa, né? Então essa é a prova, isso é uma falácia na argumentação. Vamos lá, número 3. Número 3 é a falácia do equívoco ou ambiguidade. Equívoco ou ambiguidade. É um duplo sentido, né? Consiste o equívoco no uso de palavras
com o mesmo sentido, uso de palavras com o mesmo sentido, mas, não é, traz uma ambiguidade que na verdade é falsa. Então vamos lá. Olha o que eu digo. Eu estou argumentando e digo que o cão ladra. O cão ladra. Está correto, o cão ladra, né? Aí eu continuo. Ora, o cão é uma constelação. Não tem a constelação do cão? Não tem? Vocês não conhecem, mas tem, né? Logo, se o cão ladra e tem uma constelação chamada de cão, né, que é em formato de cachorro, logo a constelação ladra, né? Entendeu? Né? É um silogismo isso daí, é uma falsa lógica, né? Mas é um equívoco, é ambíguo, né? Eu poderia dizer que a bolacha de água e sal, ela é feita de quê? Água e sal. E o mar? Não é feito de água e sal? Logo, o mar é um biscoitão, é um bolachão, né? É um argumento falso, é uma falácia de equívoco, de ambiguidade, né? Utilizando-se dessa falsa lógica, que era a aula que eu ia dar hoje, né? E ontem, que é o silogismo, que eu vou deixar para depois, né? Porque tem essas características, tem essas peculiaridades, e tem uns terminhos assim bem chatinho para decorar, né? Então vou deixar a lógica para o próximo módulo. Então é isso, né? Então aí falamos de 3 argumentos das falácias, né? Argumento desqualificatório, petição de princípio, e agora o equívoco ou ambiguidade, que é esse terceiro argumento, né? Lembrando que as falácias são argumentos, né, que nós não devemos utilizar, são argumentos de uma falsa narrativa, de uma falsa lógica, que chegam a uma conclusão que não é verídica, né? Então, quarta falácia, falsa causa, né? Consiste em se tomar como causa o que é apenas indício de causa ou aparência de causa, né? Então, é uma falsa causa. Não há um nexo verdadeiro que liga a causa verdadeira com aquilo que eu estou tentando demonstrar. Como assim, professor? Eu chego no meu trabalho, no meu local de trabalho, e chego ali na secretaria e vejo o secretário usando brinco, o secretário usando brinco. Aí eu digo que ele é um mau profissional por conta de que ele usa o brinco. É uma falsa causa, com um falso nexo de uma origem que não tem nada a ver, né? É um preconceito de certa forma, né? O argumento preconceituoso é a falsa causa, porque não há um nexo dizer que ele é um mau profissional. Outro exemplo, o exemplo das tatuagens, né? Então isso inclusive foi temas, né, antigos aí em relação à questão de concursos, né? Quem tinha concurso, quem tinha tatuagem era mal visto para determinados concursos, determinadas áreas, etc, tal. Isso é uma falsa causa. Esse argumento caiu por terra. Com tatuagem, sem tatuagem, você pode sim fazer o seu concurso e poderá passar, porque isso não vai influir no resultado, né, por ser uma falsa causa, um preconceito. Não há nexo de causalidade entre usar uma tatuagem e seguir determinada profissão. Ah, professor, mas aí não vai ficar bem o juiz com a tatuagem de caveira no pescoço, né? Não vai ficar bem. Vai ficar bem? É uma falsa causa. Por que não vai ficar bem? Né? Por quê? Né? Porque é feio? Tudo bem, é feio, né? Vocês entendem que não há um nexo de causalidade entre essas questões, né? De repente a pessoa tem uma competência, uma sabedoria, tem todo um estudo, né? E fez a tatuagem num momento em que ele achou que era algo bacana, interessante na vida, né? E marcou, e etc e tal, e agora está num outro momento, não dá para pagar mais, e vai tocar adiante, né? Isso para o público traz um impacto, traz a falsa causa, né? Uma falsa ligação, um falso nexo, mas não significa que é um mau profissional por conta dessa situação, né? Bom, então é isso, né? Então o mau profissional não está relacionado à tatuagem, ou brinco, ou corte de cabelo, ou cor de pele, vamos dizer assim também, né? Podemos colocar isso, né? São falsas causas, né? Essa quarta forma de argumentar, né? Ela é falaciosa. Se eu for utilizar deste argumento
para convencer, eu não vou convencer, porque não tem. Olha só, quando eu falei aqui, né, na sala de aula, né, vocês aqui não estão conseguindo ver, né? Mas o pessoal aqui meio que concordou que o juiz com a tatuagem de caveira no pescoço não pega bem, né? Por quê? Porque a princípio, né? Mas aí depois você para analisar, mas qual o argumento? Qual o argumento? Qual é o nexo de causalidade? Qual é a ligação desse visual que não é bom, né, com o juiz tal, né? Ah, mas se fosse o delegado, se fosse que eu era criança, normalmente a tatuagem era para bandido. Hoje está quebrando esse tipo de... Sim, por quê? Porque as pessoas descobriram que é uma falsa causa, que é um argumento, que é um argumento falso, né? Hoje os artistas utilizam, né, no corpo todo, aí fala, nossa, que bonito, né? Eu não faço porque eu não tenho coragem, mas eu acho bonito. Tem muita gente que fala isso. Não tem? Não tem? Pô, eu acho bonito. Eu não faria porque eu não tenho coragem, eu vou me arrepender, mas eu acho bonito. Então associar a competência da pessoa com a tatuagem, gente, eu estou dando o exemplo da tatuagem, mas tem o exemplo do brinco, tem o exemplo da questão da cor de pele, que é grave, né, que envolve uma injúria racial, envolve um preconceito, né? Querer atribuir a capacidade técnica, mental, intelectual da pessoa, a questão da cor de pele, né? Tem um preconceito inverso também, né? Olha só, ele é meio oriental, meio japonês. Ele entende de matemática, entende de não sei o que. Vocês entendem isso? Entende de tecnologia e tal. É uma coisa, é um preconceito inverso, né? Aí, né? Se é que pode se chamar assim, né? Então, e como a Gislane falou aí, né, houve uma época lá atrás, né, que se associava assim a tatuagem com questões negativas, né? Até mesmo porque, né, naquela época, né, há pouco tempo atrás, mas ainda é assim, né? Tem a questão do pessoal aí ligado ao crime, né, que é adepto das tatuagens, né? E aí fica uma associação, vamos dizer assim, posso dizer que é cultural, né? A gente automaticamente associa uma questão a outra. E o que quebrou isso daí, né? Essa associação foram os artistas, né? Que vêm aí com principalmente esses de reality show, né? O pessoal vem aí com tatuagens aí, né? Mas aí geralmente é modelo, atleta, corredor, jogador de futebol, né? E aí não são pessoas ligadas ao crime, são ligadas à cultura, à artes, ao esporte. E aí fica parecendo que é bonito, né? Olha que coisa, só isso. O que mudou? Nada, o preconceito é o mesmo, né? Agora eu, né? O que eu sou, né? Relevante assim, do ponto de vista da prospecção social ou do ponto de vista da mídia, né? Então, não sou conhecido. Aí eu faço uma tatuagem, né? De que eu vi uma tatuagem esses dias, eu achei engraçado, né? O cara fez uma tatuagem no peito, como é que era? Ele tatuou uma balança, né? Uma espada e o número da OAB dele. É cada um, né? Mas é cada um com seu cada um. O símbolo da profissão. Sim, da profissão. E o pessoal... O menino fez isso no braço. Eu fiquei doida da vida, mas fazer o quê? Então, mas dizer que a pessoa que faz isso não é um mau profissional ou não tem um caráter e tal, percebe que não tem sentido, não tem nexo, não há um nexo de causalidade plausível que vai me garantir que aquela pessoa tem uma tatuagem, tem uma conduta ruim, né? Tem um mau caráter. Não, isso não existe. Então é nesse sentido aí a falsa causa, esse falso argumento aí sem nexo, esse tipo de falácia na argumentação. Então vamos para o número 5. Número 5, falsa analogia. Olha, esse é fácil, falsa analogia. Eu digo o seguinte, que o planeta Terra é habitado e a Terra é um planeta. Portanto, se a Terra é um planeta e é habitado, todos os planetas podem ser habitados. Por exemplo, Marte é habitado. A Terra não é? Marte também é. Eu digo isso. Marte, Mercúrio é habitado, Vênus é habitado, Júpiter é habitado, porque a Terra é habitada. Vocês entendem, pessoal, que isso é um argumento falacioso? Aí o outro lado fala assim, nossa, você está ficando maluco, tem tantas coisas em jogo em relação a isso. Não é porque é um planeta que pode ser habitado, mas o exemplo é esse, né? Então, por analogia, eu faço uma analogia, mas é uma
falsa analogia. Foi o que, né? Quinto argumento, falsa analogia, né? Então é uma falsa analogia. Eu poderia dizer que o cavalo ele tem quatro patas, ele é forte e tudo, e eu posso montar o cavalo porque ele tem quatro patas. Bom, se o cavalo tem quatro patas, o tigre também tem quatro patas, o leão tem quatro patas, vai montar o leão, se conseguir, né? Então, o outro consegue, né? Consegue. Mas assim, do ponto de vista do óbvio, né? Da normalidade, é uma falsa analogia, né? O argumento é, se é um animal de quatro patas, o cavalo, e o leão também é, então eu também monto o leão. É uma pata, mas nem sempre consegue montar. É uma falsa analogia. Por quê? Porque não é o argumento das quatro patas que vai deixar eu montar o cavalo. Para montar o cavalo, eu tenho que adestrar o cavalo, domar, tem as técnicas, né? Para se domar, como é que se fala? Para se domesticar o animal, né? Tem as técnicas para se domesticar o animal, mesmo sendo um cavalo, né? Tem as técnicas. E mesmo assim tem cavalo que não aceita. E mesmo assim tem cavalo que não aceita, exatamente. Agora, quem dirá o leão, né? Também tem as técnicas para se dominar, para se domar, para se domesticar, para tornar o animal dócil, né? Para depois montar no leão, né? Então não é porque tem quatro patas que eu vou poder montar. Então é uma falsa analogia, ok? Eis a questão. Número 6, generalização, falácia da generalização, né? Olha só, esse número 6 ele é interessante, né? Ampliação de dados que leva à conclusão a ser maior que as premissas. Uma ampliação de dados que leva à conclusão ser maior que as premissas. O que é isso, né? Uma ampliação de dados, né? E nessa ampliação eu chego a concluir que é maior que as premissas. As premissas são questões menores, né? São questões menores que se juntadas me levará a algo maior, né? Que eu posso deduzir ou não deduzir. Mas na generalização, aí vamos lá, o exemplo que vocês mais conhecem, que fica fácil, que clareia, né? O exemplo que todos conhecem. Eu entro na Câmara dos Deputados e digo que todo mundo que está aí dentro é o quê? Bandido. Oi? Bandido, corrupto, o que mais? Isso, o que mais? Ladrão. Então, pessoal, isso é uma generalização, isso é uma ampliação de dados. Todos corruptos, todos os políticos são corruptos, todos os políticos são ladrões, são bandidos, picareta, pilantra, mentiroso. Então isso não é verdade, isso é um argumento falacioso, generalizador de uma situação, ampliando uma situação, né? Então eu estou lá peticionando, né? Estou fazendo uma petição e atacando o outro lado, dizendo, olha, a profissão dele, ele é advogado e ele é político, advogado e político, atualmente vem exercendo um mandato e como todo político ele é mentiroso, ele é corrupto, ele é ladrão. Vocês entendem isso? Esse argumento não procede, ele é falacioso, ele não deve ser utilizado, jamais deve ser utilizado esse argumento, nenhum dos que eu disse anteriormente, né? Nem o número 1, 2, 3, 4, 5, estamos no 6º argumento, né? Número 1, o argumento desqualificatório, que desqualifica, que atinge a outra pessoa na honra íntima. Número 2, a petição de princípio, né? Se matou porque se suicidou-se porque se matou. Olha só, não tem nem lógica, né? Tenta argumentar, tenta provar com um jogo de palavras, mas sem provas, né? Número 3, ambiguidade, né? O cão ladra, né? O cão também é uma constelação. Logo a constelação ladra, a constelação late. A constelação não late, né? É só uma equiparação falsa, um equívoco, uma ambiguidade, um jogo de palavras que não procede. A falsa causa, né? Falamos aí das tatuagens, brinco, aparência, né? Vocês entenderam bem essa questão aí. Falsa analogia, né? A questão do cavalo aí de 4 patas, os planetas, né? O planeta Terra é habitado. Bom, se eu consigo habitar na Terra, eu consigo habitar em Marte, né? É uma falsa analogia. E este agora generalização, né? Falou da questão do político, logo você associa, né?
a questão da corrupção, do roubo, da ladruagem, etc e tal, mas é um argumento genérico, generalista, que não deve ser utilizado, até mesmo porque não é provado, é só um falso argumento, é só uma falácia da argumentação, chamada de generalização. Sexto argumento que eu não devo utilizar nos textos científicos, não devo utilizar em sustentação oral e etc e tal. Último argumento, pessoal. Eita, que hoje foi bala, né? Mas ainda tem um texto argumentativo ainda, que nós vamos trabalhar. Oi. Boa noite. Assim, eu acabei me perdendo um pouco aqui. Sim. Eu peguei a terceira, quarta e quinta falácia. Qual que é a primeira e a segunda? Eu repito, tá? Eu vou falar da sétima para fechar, e aí eu volto na primeira e na segunda. Tá. Pode ser? Pode? Então vamos lá para a sétima. Sétima, se for o caso, eu até repito tudo, não tem problema nenhum. Mas a primeira e a segunda eu vou repetir, né? Então, sétima falácia da argumentação. Contradição, ato de afirmar e negar ao mesmo tempo e sobre o mesmo aspecto de uma mesma coisa. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Eu vou falar de novo e vou dar um exemplo, né? Rapidinho vocês pegam. É fácil, falácias é fácil. Por que falácias é fácil, hein, pessoal? Porque a gente usa muito as falácias. Que acontece toda hora. E acontece toda hora, né? Então vou repetir o conceito. É o ato de afirmar e negar ao mesmo tempo e sobre o mesmo aspecto de uma mesma coisa. Incide em contradição quem diz, por exemplo, que os extraterrestres existem. Extraterrestres existem, mas não existem. Mas existem. Mas não existem. Existe ou não existe, pessoal? Teve lá a Área 51 nos Estados Unidos, que caiu um OVNI, né? E aí o pessoal levou lá para uma determinada área, fez um subterrâneo, cercou a área, colocou lá, mas ninguém nunca entrou nessa área lá. Existe extraterrestre, mas não existe. Ou não existe, mas existe. Então tem uma contradição no argumento que ao mesmo tempo que diz que existe, ao mesmo tempo, sabe, é contraditório. Ou eu digo que existe, mas por algum motivo eu digo também que não existe, ou eu digo que não tem como eu provar que existe, mas existe. Essas questões estão ligadas à religião, a espiritismo, questões científicas que não são científicas, né? Questões que dizem ser científicas, mas que prescindem de uma prova e acaba há possibilidade de vida em outros planetas? Há possibilidade. E aí vem diversas narrativas, mas a prova mesmo não chega, né? Mas no mesmo argumento eu digo que é e digo que não é. Então há uma contradição neste argumento. Oi. Mas num nível concreto, né, no âmbito do direito, um tipo de falácia contraditória seria, por exemplo, numa defesa, dizer que estava num lugar, mas não estava. Por exemplo, eu estava no restaurante, não, mas eu não estava comendo no restaurante. É isso. É como apresentar situações que não são razoáveis, né? É uma contradição no mesmo... No apartamento do marido da minha amante, mas eu não estava lá para matá-lo, ou com nenhuma má intenção. Ou seja, isso no âmbito do direito é considerado uma falácia de contradição? É uma falácia de contradição. É exatamente esse o exemplo. No mesmo argumento, na mesma frase, eu digo que é e não é. Eu digo que é e não é. Ou o contrário, não é e é. É uma contradição dentro do mesmo argumento. Eu digo que os extraterrestres existem e não existem, né? Aí tudo dentro de um contexto, lógico, né? Eu digo, olha, eles existem, mas não existem. Por que não existe? Porque eu não consigo provar, porque eu não consigo provar um contato imediato de terceiro grau, porque eu não consigo trazer aqui provas, mas eles existem, embora não existam. É contraditório, não é? Esse argumento existe, esse argumento falacioso existe, né? Esse exemplo que você passou aí, eu estava no local, mas eu não estava no local, ou eu moro num apartamento que aconteceu o homicídio, mas eu não estava lá, né? É contraditório, né? Do ponto de vista de que eu não poderia estar em outro lugar, não ser naquele local,
né, pode ser tido sim como uma falácia de contradição, né, dentro do mesmo argumento eu digo que é e que não é, ou que não é e é, tanto faz, né, é uma contradição. E aí fechamos então, né, falácias da argumentação com 7 argumentos que eu não devo utilizar como argumentação. Na aula de ontem, argumentos, né, e 6 tipos de argumentos, incluindo a falácia, que foi o 4º argumento, né? Agora, só sobre falácias da argumentação, que são 7 argumentos que eu não devo utilizar, porque são argumentos falaciosos, do verbo latino falare, né, F-A-L-L-E-R-E, né, que significa enganar. Então as falácias da argumentação são os enganos da argumentação, mas não é um engano de eu estou enganado, não, é um engano eu tentando enganar, e esse engano eu tentando enganar, ele não é tido como um argumento verdadeiro, com um argumento que leva à persuasão, que leva ao convencimento. Pelo contrário, as pessoas percebem a falácia, não gostam da falácia, mas às vezes a pessoa nem sabe que é uma falácia, e ela não sabe nem contra-argumentar dizendo, olha, é uma falácia, sequer merece o meu argumento contrário, por ser um argumento falacioso do outro lado, até mesmo de má fé do outro lado, né? A falácia tem esse dom de querer enganar, e por ser um argumento falacioso, muitas vezes sequer eu preciso rebater a falácia, né? Por quê? Porque é uma mera narrativa sem provas e, além de tudo, querendo enganar. É isso, né? E ponto final para falácias.